Agora sim. Olá a todos, boa noite. Sou professora Joana Ferreira, professora de francês do CAP da UERJ. Coordeno esse projeto, o MEIN, que tem como objetivo abrir um espaço de diálogo entre professores. O projeto começou com a ideia de abrir diálogo entre professores da rede pública, mas, devido à demanda, a gente percebeu que era necessário abrir esse canal também para professores diversos de outras áreas, e assim o projeto vem crescendo, e hoje a gente tem a participação de 3 professoras que desenvolvem um outro projeto que vão apresentar para a gente. São as professoras Meg Ferreira, da UFRJ, a professora Poliana Arantes, da UERJ, e a Roberta Estanque, professora da UERJ também. Então, gostaria de dar boas-vindas às 3, pedir para que elas apresentem para a gente esse projeto que elas desenvolvem, e a dinâmica, pessoal, elas vão apresentar, e aí, ao finalzinho, a gente abre um espaço para perguntas, para a gente bater papo, e pode ser que, à medida da apresentação delas, elas demandem a nossa participação também, então fiquem todos atentos, estejamos aqui juntos, tá? Sejam bem-vindos todos, e obrigada, professoras, pela participação, por terem se disponibilizado para estarem aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento de vocês. É isso, sejam bem-vindas. Joana, então a gente aproveita também da nossa parte para agradecer muito a vocês pelo convite, esse convite para o diálogo, porque tradicionalmente a gente acaba fazendo grupos, né, específicos dos professores de espanhol, os professores de inglês, os professores de francês, até também pouco tempo os professores de alemão, e como a gente tem a ganhar quando a gente troca e quando a gente consegue ouvir os nossos pares e crescer juntos, né? Então, a gente está aqui para falar de um trabalho coletivo, a partir também de discussões coletivas. Então, muito obrigada pelo convite de novo. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje, nessa noitinha, né? Você já nos apresentou, né? Eu estou aqui com as colegas Roberta e Poliana. E a gente vem trabalhando muito juntas, né, em relação ao ensino especificamente do alemão, mas, de novo, reforçando o quanto é importante essa nossa parceria com os colegas e as colegas de outras línguas, né? Pensando numa perspectiva mais plural e já caminhando em direção a uma educação linguística que a gente pense no aprendizado de línguas como um todo, numa perspectiva mais de translinguagem, como cada aprendizado contribui para o aprendizado, por exemplo, de outras línguas. E aí, falando um pouco, né, dessa construção coletiva, quando nos foi feito o convite, a gente pensou, e isso também foi um pouco, né, fez parte da nossa conversa, a gente mostrar alguns exemplos práticos que resultaram dessa construção coletiva que vem sendo, na verdade, realizada e discutida e pensada, né, coletivamente, não só pelas e pelos colegas professores, pesquisadores que vêm pensando no ensino de alemão numa perspectiva mais pluricêntrica, numa perspectiva mais plurilingüe, pensando em variedades, né, também do alemão, e pensando também numa perspectiva decolonial, porque quando a gente fala de um aprendizado de língua, né, que não é língua de sinais, não é uma língua indígena, mas são línguas, em sua maioria, hegemônicas, a gente precisa pensar nessa perspectiva decolonial. Então, a gente tem esse apoio, né, dos que vieram antes de nós, estão pensando sobre isso, e para esse trabalho específico que a gente vai mostrar aqui, um grupo de professoras e professores, né, que estão atuando na Prefeitura do Rio desde 2018, com o advento, né, dessas escolas bilíngue com o ensino de alemão, que vem se reunindo para workshops, palestras, oficinas, que culminaram nesses encontros em 2022, dos quais a gente vai apresentar aqui alguns exemplos práticos
de atividades montadas para esse trabalho com o ensino de alemão em escolas municipais do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho ali de professores do SME, da SME, né, gestoras também dessa gestão específica, né, 2022, início de 2023, estudantes universitários, estudantes universitárias participaram também dessa construção e professores e professoras universitários, né? Eu acho que pode passar, Roberto. Boa noite a todas e a todos. Eu estou na câmera em um celular, mas meu áudio está no computador, então pode ser que vocês não vão me ver, né, numa tela. Eu acho que não, né? Acho que vocês não vão conseguir me ver falando. Acho que não, né, Joana? A gente não está conseguindo te ver, Poliana, mas depois, se der, a gente então, troca a apresentação para você aparecer, tá? Isso, no final, depois a gente troca. Então, só um minutinho. Funcionou agora? Funcionou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Então tá, então eu vou falar mesmo pelo celular, não vai funcionar falar pelo computador, não, porque eu estava fazendo um teste. Bom, nós queremos apresentar para vocês uma estrutura do que a gente pensou, né, de fazer aqui nessa oficina hoje, né? A gente primeiro queria ter um momento para conhecer vocês, né? Porque de fato a gente prepara uma oficina imaginando um público, né? Mas a gente queria saber um pouco mais desse público. E é interessante que nós trabalhamos com a língua alemã, mas o que a gente vai apresentar aqui hoje é muito replicável e é muito possível de ser utilizado com qualquer outra língua, né? Porque a gente compartilha de dilemas, a gente compartilha de problematizações muito próximas. Por isso, a gente vai fazer, então, um momento para a gente conhecer vocês, depois a gente vai apresentar alguns conceitos e alguns pressupostos que nós usamos em nossa prática, né? São pressupostos decoloniais, são conceitos também que a gente vem estudando bastante. E aí, no terceiro momento, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente aplica esses conceitos nessa prática, na elaboração do material, né? Como é que esses conceitos foram aplicados nessas atividades em sala de aula, sobretudo na oficina com os professores da rede, né, com os alunos também universitários. E, num quarto momento, a gente pretende fazer uma reflexão com vocês sobre a produção de material próprio, né, ou o desenvolvimento de atividades a partir desses pressupostos decoloniais. Então, a gente quer saber também um pouquinho, assim, né, mais para o final, como é que vocês poderiam também aplicar esses conceitos ou aplicar, né, um pouco assim do nosso caminho metodológico dentro das atividades que vocês realizam em sala de aula. E no final, então, a gente faz as considerações. Roberta, deixa eu passar aqui para você. Obrigada, Poliana, e obrigada, Joana, pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui nesse momento de troca. Então, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né, a gente pensou na primeira coisa, com qual língua vocês trabalham, né? Podem reagir no chat, né? Colocar as respostas de vocês, só para a gente ter um pouquinho a ideia do público: espanhol, inglês, francês, grego, inglês, alemão, colegas de alemão também aqui, língua inglesa, português, aluno do curso de letras de inglês, ótimo, mais de alemão, francês, grego, legal. Bacana, né? Então, a gente vê que a maioria aqui trabalha com língua adicional, né? Mas não somente, a gente tem a participação também já de graduandos, já nesse caminho para a sua formação de professor. Temos já uma próxima pergunta, né, Poliana? Em qual instituição vocês trabalham? Escola, universidade? Os estudantes já colocaram aqui, mas talvez já estejam também
no momento profissional, escola particular, universidade, no Colune, na UF, né? UERJ, nossa colega Beatriz da UERJ, né? Escola particular, CAP, CNE também. Legal. Aliança Francesa, bacana. Temos, então, um público bastante variado também. Inglês autônomo. E o público-alvo de vocês? Limite adolescente. Bastante adolescente, né? Tem áudio. Opa, Yasmin não está ouvindo. Então, a maioria aqui é adolescente e adulto. Criança também, né? Adultos afrodescendentes, crianças e adolescentes. Legal, jovens e adultos. E livro didático? Vocês trabalham com livro didático? Qual seria o tipo de livro? Né? A gente tem bastante professor de língua, PNLD. Júlia sem livro. Uhum. Livros internacionais também, né? Fabrício, acho que o samba é português, né? Sem livro, sim, uhum. Internacional. Tá, usa livro na língua francesa. Material autoral, a Débora. Então, a gente também tem bastante colegas que trabalham com material autoral, né? Isso é muito legal, né, Roberta? Rapidinho, só fazendo um adendo, porque é interessante a gente ver como as questões elas estão imbricadas umas com as outras, né? O contexto escolar, o contexto mais de ensino, talvez particular, ensino numa instituição que às vezes é mais plural e aceita, né, uma autonomia maior do professor, ou instituições nas quais o professor não tem tanta autonomia. Então, é bem interessante a gente ir observando isso também, né? É, uma pena que as perguntas, né, por causa do formato, é uma, né, após a outra, mas realmente, né, geralmente o público-alvo está atrelado ali à instituição e à escolha do livro didático, né, que geralmente é guiado pela instituição, e quem escolheu o livro, né, então, provavelmente, né, quem está dentro de um ambiente institucional, né, na maioria das vezes, né, tem essas diretrizes, né, mas há até algumas instituições que abrem também para o colegiado, né, analisar determinados livros e fazer sua escolha. Temos mais alguma? Acho que não, né? Material próprio. Uhum. Acho que essa já foi respondida também, né? Vários colegas já disseram que fazem. E acho que Talvez, Roberta, o interessante seria ver, assim, muita gente colocou que faz o seu próprio material. E a última pergunta é exatamente, né, qual o tempo que se dispõe para isso? Se essa é uma tarefa remunerada, vocês têm remuneração por esse trabalho de desenvolver o próprio material de vocês? ou seja, se isso é uma parte da instituição, confesso que leva muito tempo, né? Não. Júlia está rindo aqui, né? Eu estou rindo aqui junto com a Júlia também. Na verdade, foi Daniele, né? E o tempo nunca é suficiente, né? De fato. E a gente vai até comentar isso um pouquinho também com vocês nesse processo nosso, né? De construção do material. Quando eu quero utilizar o livro, adapto, né? E acabo gastando muito tempo. O André tem hora atividade, então provavelmente faz parte da sua carga horária, né, André? Essa atividade.
O momento da folga. Sim, a André respondeu que sim. Então, quer dizer, nós temos aqui em torno de mais de 50 colegas, né? Mais de 60, né? E um colega disse apenas um que isso faz parte das suas atribuições, né? Então, a gente vê um outro fator que realmente vai impactar diretamente nessa nossa produção de material. E aí a gente trouxe para vocês alguns conceitos introdutórios, né, para a gente falar de decolonialidade, de material decolonial, né? Então, primeiro essa questão, né, se a gente, qual o termo que se usa, né, decolonizar, descolonizar, né? Então, em algumas línguas não tem essa diferenciação, né, do prefixo, em outras sim, né, como a nossa. Então, a gente pegou aqui uma citação de Oliveira, né, que entende que decolonizar na educação é construir outras pedagogias além da hegemônica. E descolonizar é apenas denunciar as amarras coloniais e não constituir outras formas de pensar e produzir conhecimento. Então, isso vem também da ideia de colonialismo, né, que seria um evento histórico, né, que a gente atrela às invasões territoriais, a um controle político, econômico, social sobre determinado grupo, né, sobre o grupo colonizado, e a colonialidade seria consequência do colonialismo, né, um produto do colonialismo. A gente tem uma perpetuação, uma permanência das estruturas de poder e dominação. Então, alguns autores falam de colonialidade do ser, colonialidade do saber, do poder, né? E essa colonialidade ela vai sobreviver ao colonialismo, né? E vai se manter presente, né? Por exemplo, nos livros didáticos, na cultura, no senso comum, na imagem, né? Que alguns fazem de si. Então, daí vem essa conceituação, né? E essa escolha por determinado termo e não outro, né? E decolonialidade para Matos vai ser, então, um caminho para a promoção da educação linguística e literária que visibilize e estimule o protagonismo das diversas identidades não hegemônicas, né? A gente vai falar mais um pouquinho adiante também desse contexto, desse conceito de identidade, que também é questionado, né? Mas para mostrar que há outras formas possíveis, né? Não somente uma. Então, isso é o principal quando se fala, né, em decolonizar, né? Então, adquirir, né, desenvolver outras perspectivas, né? Olhar de outros lugares. E aí a gente vai para o primeiro conceito específico, né, dentro da ideia da decolonialidade. Por que a gente chegou aqui nesse conceito de perspectivação? Há mais de 20 anos, a gente vem observando, né, na área de alemão, que os livros que nós usamos, e eles são, em sua maioria, produzidos na Europa, né, a gente vem observando e demonstrando isso nas nossas pesquisas, que ele não produz, né, qualquer aliança, ou ele não gera qualquer aliança com os nossos alunos, com os nossos aprendizes, né? Então, a gente vem demonstrando que são livros que são preparados para um contexto em que vão olhar esse aprendiz como um aprendiz turista, como um aprendiz consumidor, né? Como um aprendiz que não vai ter relação ou qualquer contato com os problemas sociais daquele país-alvo. E a gente tem observado que essas imagens de aprendizes que esses livros europeus, né, trazem e carregam, são efeitos discursivos, são efeitos, né, de um trabalho dessa comunidade lá europeia que se reúne e pensa assim, bom, quem é que vai aprender essa língua? E aí, a partir desses efeitos, dessas imagens de aprendizes, né, é que a gente vem observando que não há um olhar, né, próprio, específico para as nossas realidades. E as nossas realidades somos nós que conhecemos enquanto professores nas nossas salas de aula. Por isso, a gente vem dizendo que esses livros, eles
eles são instâncias e instrumentos de realização de um poder do colonizador, porque elas apresentam, por exemplo, uma tabela fonética, né, de pronúncias, que é muito homogeneizadora, que não apresenta variantes, não apresenta variedades, né? Então, isso acaba reiterando esse olhar do colonizador. Por isso, a gente colocou aqui, né, uma citação de Bose, né? O olho do colonizador não tolera a constituição do diferente, porque ele é baseado numa perspectiva da ciência moderna, né? Então, enfim, retomando aqui também Foucault com a Organização das Humanidades, né? Quando se estrutura, né, uma ciência moderna e ela visa a homogeneização e visa o enquadramento, né, não há lugar para o diferente. E é isso que a perspectiva decolonial, né, busca atacar. Né? Quando a gente fala, então, aqui na segunda citação, que dar forma a algo é uma formulação primaz da filosofia da representação, é porque há uma submissão da diferença à identidade. Então, há um enquadramento, né, do que se espera que esses aprendizes tragam. Né? Só que aí a gente não tem espaço para outras formas, para o devir, né, para a gente olhar para o nosso contexto. Então, por isso que a gente está se afastando de uma ideia, de uma filosofia da representação, porque a filosofia da representação, ela traz um mundo pronto, ela traz uma realidade pronta, e a gente precisa, né, de ter lugar para outras formas de se viver, para o devir, né, para a diferença. Né? E aí, trazendo uma citação aqui de Deleuze, né, a tarefa da representação é informar a ideia, dar às coisas um fundamento, um aspecto e uma forma capaz de ser identificada, para assim excluir, eliminar e barrar toda e qualquer pretensão da diferença. Então, esse que é o exercício, né, da filosofia da representação que vem com a ciência moderna, né? É compartimentar, é homogeneizar, é colocar naquelas caixinhas, né? E isso autoriza a exclusão, autoriza a pretensão, né, da diferença. Então, o contato com a inconstância, né, dessa alma selvagem, né, e as variações do corpo vário desconcerta essa máquina antropológica do Ocidente, né, porque ela não cabe nessas padronizações ou nesses enquadramentos, né, que a ciência estabelece, e a filosofia da representação também, né? Então, esse devir américa do conhecimento faz-se por uma perspectivação e não pela representação das imagens do mundo eurocêntrico. Uma perspectiva não é uma representação. Por isso, esse conceito de perspectivação nos é tão caro. Porque o que a gente pensa? A gente olha para um tema de um material didático, por exemplo, e ao invés da gente trabalhar com uma representação, por exemplo, vamos pensar um tema aqui, comida, café da manhã. Ao invés da gente trabalhar com uma ideia de representação de um café da manhã, que seria exatamente trazer uma foto daquele café da manhã, né, europeu, né, que tem um jornal, que tem um suco de laranja, isso existe, tá, gente? Um livro didático de alemão editado em 2023, ainda existe, tá? Isso, né, é uma representação, né? É uma representação abstrata, ou que tem uma formatação muito própria de uma determinada classe social, né? Ao contrário, quando a gente começa a pensar em perspectiva, a gente traz, então, outros olhares e a gente traz o conceito também de interseccionalidade, porque aí a gente vai pensar assim, não, mas peraí, é café da manhã? Café da manhã para quem? Quem tem direito a café da manhã? Que café da manhã? Né? Quem tem direito? Quem é excluído? Quem não é? Então, a gente traz conceitos da interseccionalidade, né? Como, por exemplo, os conceitos de raça, os conceitos de gênero. Será que os cafés da manhã são sempre os mesmos,
né? Para mulheres, para homens, né? Para negros, enfim, né? Então, a gente acopla a esse elemento da representação também elementos da interseccionalidade, né? E aí, trouxe aqui uma citação do Manuel de Barros, que é muito bonita, né? E eu acho que tem muito a ver com essa ideia da perspectiva. Ele diz assim: é preciso desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Porque essa abordagem, né, ou perspectivação, ela te convida a olhar para aquele tema por outro ângulo, né? Por outra perspectiva, que não é apenas a sua perspectiva, né? É o que não parte de uma determinada classe social, de um gênero, de uma etnia, de uma raça. Agora eu vou passar, então, para a Roberta, que vai falar sobre um outro conceito específico. Obrigada, Poliana. Então, dentro dessa perspectiva, né, decolonial, a língua é vista como prática social, né, algo que já vinha sendo pensado, né, na didática do ensino de línguas, mas que foi acentuado, né, essa concepção de língua em seus sentidos mais complexos, né, ou seja, a gente vai lá pensando nos métodos e abordagens, né, gramática e tradução, né, que se pensa na perspectiva estruturalista da língua, né, a língua pensada como estrutura, né, então, nesse giro decolonial, né, isso é reforçado mais ainda, né, então, a língua vai ser um lugar de reconstrução dos saberes, vai ser um espaço de resistência, e, consequentemente, também a sala de aula, né? Então, o ensino de línguas, né, qual vai ser também um dos objetivos, dos grandes objetivos, né? Problematizar práticas sociais hegemônicas e produzir um conhecimento linguístico que compreenda o caráter social da linguagem. Então, acho que a gente pode ir para o próximo, Poliana. No entanto, né, como professores de língua, né, entendendo os diversos registros, os diversos usos, né, e pensando exatamente nessas estruturas hegemônicas, né, contra as quais a gente quer adotar uma nova perspectiva, né, então é importante também mostrar aos nossos alunos, às nossas alunas, que todas as variedades linguísticas são legítimas, né, e que todas e todos devem aprender a língua dominante, né, a norma padrão, para que possam articular suas falas na luta contra a injustiça, né? Então, língua é poder, então se apropriar também desse instrumento, né, para poder lutar contra essas amarras. E um dos conceitos, né, que está dentro dessa perspectiva também decolonial de língua como prática social é o questionamento do conceito de língua estrangeira, né? No nosso caso de alemão, o alemão como língua estrangeira é uma área de estudos, né, específica, é uma disciplina específica, uma cadeira, né? Então, é um pouco difícil, né, na nossa área, essa discussão, né, quando a gente está num contexto, né, com textos vindos, por exemplo, da Alemanha. Então, no entanto, isso gera um debate interessante na nossa área, né, já há autores fazendo referência, por exemplo, aos textos, né, que a gente começa a escrever aqui, né, para esse olhar, por exemplo, se a gente pensa na língua estrangeira, nesse próprio termo aqui, nas palavras de Jordão, né, já seria algo estranho, algo exterior, né, estrangeiro, fora, né, não pertence a mim, não pertence ao aprendiz, né. Então, quase, a gente pode até pensar, né, como pensa Jordão, que já é um termo, inclusive, imperialista, que perpetua essas estruturas de dominação, de poder. E alguns autores vão falar, inclusive, nesses tipos de colonialidade, né? Por exemplo, na colonialidade do poder, né? Ali dentro vão estar, por exemplo, o controle da economia, da autoridade, de gênero e da sexualidade, da subjetividade do conhecimento, né, da própria construção do conhecimento, né? Então, esse é um estudo feito por Mignolo em 2010, né? Até o controle da natureza e dos recursos naturais. E
a colonialidade da linguagem vai também começar a ser levada em consideração, também como um processo acessório à colonialidade do poder. E aí a gente passa para um próximo conceito específico que a Meg vai dar continuidade. Sim. De repente, Poliana, você volta um pouquinho para a gente ir mostrando as partes, talvez já pontuando que, quando a gente pensou, né, como é que vai ser essa nossa conversa com os colegas, as colegas professoras, e o interessante é a gente mostrar os exemplos, né, práticos desses materiais que foram desenvolvidos coletivamente, e os preceitos, assim, básicos que marcaram ou que atravessaram a construção desses materiais. A gente pensou nesses 3 conceitos, né, básicos: a perspectivação, a língua como prática social. E aí, quando a gente pensa numa perspectiva contra-hegemônica, claro que a gente vai ter que questionar e trazer à discussão o conceito de hegemonia, que conversa e está ligado com o conceito de poder, né, que apareceu tanto aqui na fala da Roberta, da Poliana, e vocês certamente, ao longo dessas oficinas, né, que vem trabalhando e conversando, dialogando sobre essa perspectiva decolonial para o ensino de línguas adicionais, a gente fala também em colonialidade. E aí, a gente pensando em perspectiva contra-hegemônica, a gente percebe que esses 3 elementos, né, a hegemonia, o poder, a colonialidade, eles são ferramentas de subjugação, são ferramentas de poder. E, na verdade, o que a gente espera fazer, e a gente consegue ter muito mais êxito, né, nessa proposta, quando a gente consegue pensar juntos e trabalhar juntos, o que a gente quer é trabalhar de forma que a gente consiga questionar o que vem sendo feito, questionar tudo, por exemplo, que a Poliana acabou de citar, a Roberta, pensando, né, em cada uma das áreas que a gente costuma trabalhar, a gente especificamente na área de alemão, pensar, então, como a gente pode desenvolver um projeto, um trabalho com uma perspectiva contra-hegemônica. E isso a gente vai ver um pouquinho nos exemplos que a gente vai mostrar, mas essa perspectiva contra-hegemônica, ela tem ali alguns elementos que são indispensáveis, como, por exemplo, a valorização de diferentes saberes, principalmente, claro, né, dos saberes das professoras e professores e dos alunos e alunas, né? A gente tem que pensar no respeito a diferentes modos de ser. A Roberta estava falando aí de colonialidade do poder, do saber, do ser, e a gente vai, né, ampliando as nossas leituras para colonialidade linguística, colonialidade cultural. Então, é importante que a gente consiga questionar, que a gente consiga contestar e refletir sobre todas essas questões que a gente está aqui discutindo, e aí a gente questiona também o que vem sendo chamado de autoridade. Por quê? Porque quando a gente contesta, né, o livro didático internacional, no nosso caso, esse livro didático que é produzido, quando a gente fala em alemão, a gente tenta falar, né, em regiões de fala alemã. A gente sabe que o alemão não é falado só na Alemanha, não é falado nem só na Europa, é falado no Brasil e em outras áreas. Quando a gente fala em livro didático para o ensino de alemão, a gente está falando muito em grandes editoras, geralmente na Alemanha, a gente não está falando nem em outros países, mas que produzem e comercializam e vendem esses materiais como globais, como assim, para que fossem, né, ser adequados para qualquer público, quando a gente sabe que não são. Mas a gente tem esse discurso forte da autoridade, né? Quem tem autoridade sobre a língua, que é um discurso que precisa ser questionado, né? Se a gente pensar exatamente nessa perspectiva contra-hegemônica. A autoridade sobre a língua tem todos os falantes da língua, né? Inclusive, naturalmente, os nossos alunos do município que estão ali aprendendo essa língua também. Poliana, por favor, pode passar.
Então, a gente, claro, né, a gente está falando aqui de contextuação, de questionamento, de reflexão, e quando a gente diz que precisa respeitar os saberes, um questionamento que a gente precisa ter anteriormente, e a gente viu aqui, muita gente trabalha em instituições, mas a gente também viu que muita gente produz os seus próprios materiais, muita gente vem trabalhando com seleção, adaptação, ou até, né, a produção total, não adoção de livro didático, e muito possivelmente já tenha se feito, né, esses questionamentos, por exemplo, que saberes são considerados? Quem tem autoridade para falar sobre determinado tópico? Né? As professoras têm autonomia de criar os seus materiais e de escolher os temas com os seus alunos, né? Temas que muitas vezes podem ser de interesse dos alunos e das alunas, e que lugar ocupam professoras, professores e alunas locais no processo de ensino-aprendizagem de línguas hegemônicas. Então, a gente tem que pensar em quem são essas professoras e quem são esses alunos, essas alunas que estão ali aprendendo essas línguas, né? Não são, não tem essa representação, né, que costumam aparecer ali nos materiais, que são esses alunos vistos como turistas, vistos como consumidores e que um dia, talvez, né, irão àquele país ou aquelas regiões de fala dessas línguas, mas são alunos que estão aprendendo essa língua para o aqui e para o agora. Então, Poliana, você pode passar, por favor, que a gente vai falar exatamente sobre isso, né? A valorização de perspectivas locais, ou seja, que a gente tem esse olhar de respeito e esse olhar de consideração de quem são os nossos alunos, quem são as professoras e professores, quais são os objetivos de aprendizagem, quais são os interesses específicos, né, do nosso público, a mobilização dos saberes desses alunos e alunas, dos seus contextos, claro, e o desenvolvimento de aprendizes autônomos e pesquisadores, né? Então, o interessante é que a gente consiga desenvolver autonomia, e quando a gente fala de autonomia, não só dos alunos, mas autonomia também das professoras e professores, né? Que possam ter essa autonomia de conhecer a sua turma, conhecer os seus alunos, e ali sim poder pensar numa proposta que vai ser mais adequada, em uma proposta que vai dialogar com esses preceitos que vem sendo aí objeto das nossas leituras, das nossas discussões. Agora, eu acho que a gente já pode vir para uns exemplos, né? A gente tem ali só, marcando, talvez pode voltar só um pouquinho, Poliana, a questão desse aprendizado para o aqui e agora, nessa perspectiva de educação linguística, ou seja, eu não estou projetando um futuro uso de uma língua hipotético, eu estou aprendendo para usar e para participar, de fato, de lugares ali de prática, de discussões. Então, acho que essa ideia de participação é uma ideia muito cara para o grupo também. Bom, agora então, passados essa etapa dos conceitos, né, que a gente trabalhou, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente aplicou, né, esses conceitos que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Lembrando que nós vamos apresentar o material que nós desenvolvemos, né, junto com professores da rede, com os nossos alunos, né, com a gente, nós, professoras também, e a gente foi muito numa perspectiva de trabalhar em grupos e sabendo que ali a gente ia trabalhar com as pessoas, né? E a gente não ia fazer um material para as pessoas, porque nós somos professoras, né, de contextos que são diferentes. Os professores da rede trazem uma riqueza de experiências que nós não tínhamos. Então, a gente foi muito nesse intuito de estamos aqui com vocês para a gente também aprender sobre esse universo. Então, a gente deixa de lado aquela ideia de somos esses especialistas que vão dizer o que vocês vão ter que ensinar lá nas turmas de vocês. Não, foi o contrário, né? O movimento foi outro. O movimento foi assim,
qual é o objetivo dessa aprendizagem, né? Para que os alunos podem aprender, né? E, além disso, sobretudo, eles têm o direito de aprender outra língua. Então, a língua como um direito, né, do cidadão, né? Então, a gente traz a aplicação aqui dos 3 conceitos. No exemplo 1, vocês vão ver perspectivação, no exemplo 2, a língua como prática social, e no exemplo 3, a valorização do contexto local. Lembrando, só para a gente contextualizar um pouco como foi o desenvolvimento das atividades, a SME, ela tem um material que é o Reeduca, né, e que já tinha um desenvolvimento muito avançado para a área de inglês, e aí nós fizemos o seguinte, a gente usou um pouco, assim, uma forma de como se trabalhar com esses materiais. Então, a gente produzia uma narrativa para as unidades didáticas, e a gente usava os personagens que já estavam desenvolvidos para a rede. Então, já havia esses personagens, como vocês vão ver aqui. Por exemplo, nesse slide, vocês já conseguem ver o slide? Perspectivação, sim. Então, ótimo. Esse rapazinho aqui do lado, que fala aqui Pomerode, moin moin, né, no balãozinho, ele é o Cauã. Esse personagem já existia, né, no material da rede. Então, a gente tinha um catálogo em que a gente podia escolher esses personagens, mas a narrativa nós é que criávamos. Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito interessante de como é que a gente chegou até esse trabalho, essa unidade. A unidade era para a gente pretendia trabalhar, então, com a língua alemã, né? Assim, onde é que é falada a língua, né? Então, como a gente, nos nossos livros que a gente usa, né, europeus, assim, esses livros didáticos, e que são os que tem no mercado, para o mercado brasileiro, né? Esses livros, eles trazem muito mapeamento de que o alemão é falado simplesmente na Europa, né? Então, por exemplo, as regiões, as cidades brasileiras que falam alemão, elas são totalmente ausentes nesse material didático, nesses livros didáticos. Então, a gente ia falar sobre esse alemão. E aí, alguém virou e falou assim, então, legal, vamos falar sobre um menino que vai visitar e que vai fazer uma viagem para a Alemanha, uma viagem para a Áustria. A gente falou assim, mas será que a gente quer investir nesse efeito de uma figura de aprendiz que vai lá participar como turista? Não, vamos trazer para a nossa realidade. E aí a gente foi pensando em como trazer esse alemão para mais próximo, né, desse aluno. E aí a gente olhou para o mapa brasileiro e para um atlas linguístico que está cadastrado, né, na URGS, né, um trabalho do professor Cleo Altenhofen, e aí a gente falou assim, então vamos falar de uma cidade em Santa Catarina que se fala o alemão, que é Pomerode. E olha que interessante, uma das professoras da rede que estavam, né, nesse desenvolvimento, virou e falou assim, o meu irmão mora em Pomerode. E aí a gente começou a conversar, ele mora em Pomerode, mas você nunca falou isso pra gente. E será que eles usam expressões lá em alemão? Como é? E aí, essa colega que estava lá se deu conta de que ela tinha uma experiência já com o alemão no Brasil, mas que ela própria não considerava, né? Ao passo que há uma consideração do alemão que é falado na Suíça, na Alemanha, né, na Áustria. Então, a gente trouxe esse alemão. Não, a gente tem alemão no Brasil, então vamos trazer a cidade de Santa Catarina. Aí os alunos falaram assim, então vamos fazer o seguinte, a gente pensou em criar essa narrativa. Então, o Cauã vai lá visitar o primo dele lá em Pomerode. Aí a gente falou assim, tá, mas será que os alunos de vocês têm essa condição, viajam assim, tiram férias, saem do Rio e vão para Santa Catarina? Aí o grupo falou, né, de fato, eles não têm tido tanto essa experiência. Então, vamos pensar em qual é a experiência que eles têm de contato com outro, de interação. Aí uma professora falou assim, Minecraft. Minecraft é um jogo que eles gostam, que eles usam muito e que eles têm contato um com o outro. E aí a gente criou uma narrativa nesse sentido, partindo
né, de observações dos professores, porque nós não seríamos capazes de mapear, de cartografar esse universo, que só os professores é que estão lá, que conhecem, né, as preferências, né, o que os alunos trazem como motivação. E aí a gente criou uma narrativa que é a seguinte: esse aqui é o Cauã, né, estou traduzindo aqui para vocês. Ele aprende alemão e está na classe 5, né, no quinto ano. Ele gosta de jogar online e agora ele tem um amigo virtual que é o Max. O Max vive em Pomerode, em Santa Catarina, e ele cumprimentou o Cauã com uma palavra diferente, moi moi. Cauã não entendeu e quer saber mais sobre isso. Então, a gente criou aqui um diálogo, né, entre o Cauã e o Max, um falando com o outro pelo WhatsApp, e aí, oi, Max, mandou bem no game de ontem, hein? Moi, moi, Cauã. Isso aqui, gente, para a gente chegar nesse mandou bem no game de ontem, foi muito assim: olá, Max, como vai? Né? A gente partiu exatamente primeiro das nossas, né, da nossa perspectiva. E aí a gente parou e pensou assim: não, estamos fazendo um diálogo da nossa perspectiva, um diálogo que nós faríamos com os nossos amigos, e não é isso. A gente quer um diálogo que eles façam, né? Então, para se chegar nessa narrativa, a gente fez várias, né? E seria até interessante mostrar essa cronologia e esse mapeamento do que foi feito até se chegar aqui. Então, esse foi um exemplo da perspectivação de como que a gente trabalha, então, e é um trabalho, gente, que não é um trabalho que já chega, né? É logo perspectivação, a gente precisa entrar em contato com o outro, a gente precisa desse olhar para o outro, e a gente precisa se deslocar desse olhar de especialista. Cheguei, sou especialista e vou dizer como é que se vai aprender, né? A Roberta vai dar outro exemplo para vocês, de língua como prática social. Obrigada, Poliana. Só retomando, né, esse contexto, a gente, na verdade, passou um semestre, né, se debruçando sobre alguns conceitos, né, desenvolvendo sequências didáticas, né? E é um processo, é um contínuo, né? A gente olha para ele e percebe outras coisas, né? E foi realmente encontros muito produtivos, né? Que aconteceram de fato ao longo de um semestre. Então, aqui também um outro personagem, né? Do Rio Educa é a Joana, né? Então, também aqui a ideia era colocar a língua dentro de um contexto, né? De um contexto social, de prática social. Então, a Joana vai começar ali se apresentando, né? Ela fala: oi, pessoal, eu sou Joana, esse é meu blog, eu estou escrevendo sobre o meu dia a dia na escola, e você? Você também tem um blog? Né? Então, acho que eu ia passar aqui, Poliana, você passa para mim, por favor? E aí, criar já essa interação na sala de aula, né, pensando realmente no contexto de vida deles, né, em que eles falem da própria realidade, né? Então, ali, à esquerda, né, a Joana fala ali, né, ich komme mit dem Bus zur Schule, né, eu vou de ônibus para a escola, du, né, e você, wie kommst du zur Schule? E ali, né, um outro balãozinho para que o aluno possa, né, se expressar sobre a realidade dele, né, dentro da questão da mobilidade urbana, né? Então, depois a gente passa para um terceiro momento, que é um momento de reflexão, né, pensando na língua também como reconstrução dos saberes, como espaço de reflexão e de resistência. Né? Então, nesse momento, a gente pode pensar numa atividade que seria uma enquete, né, com a comunidade escolar. Essa aqui foi uma parte de reflexão que ainda não estava no material, né? Então, como a gente disse, é um processo, né? A gente tem uma primeira parte desse material e agora a gente está refinando, né? Então, começaria com uma pergunta provocadora, né? Como é que você vem para a escola?
E eles poderiam pensar, a gente poderia pensar, né, como professor, tentar organizar com eles esses grupos de trabalho, né, dando a eles autonomia para também organizar esse trabalho. Então, quem vai entrevistar quem ali na comunidade escolar, como as respostas vão ser registradas, como é que essas respostas vão ser apresentadas, né, no mural da escola, num filme, ou seja, isso pode ser debatido ali dentro do grupo, né? Quem confecciona o material para apresentação, né? E se chegando depois a uma fase de reflexão depois desse material pronto, né? E que é o mais importante aqui, né? Então, que meios de transporte aparecem com mais frequência? Ou seja, levar esses alunos a refletirem sobre a realidade, né? A reconstruir esses saberes, né? Então, quais foram os meios de transporte que mais apareceram? Por exemplo, como são esses meios de transporte? O que mais chamou a sua atenção? Por quê? Né? Então, aqui é realmente quebrar, né, alguns paradigmas e padrões que já estão pré-estabelecidos, né? Então, a gente pensa aqui na língua como prática social, né, pensando aqui nas palavras de Moita Lopes, como um lugar de fazer e desfazer a vida na interação, na própria interação cotidiana, né? Então, ele pode pensar realmente no que foi apresentado antes e pensar agora na realidade dele, no que pode ser mudado, no que acontece nessa mobilidade urbana, o que está acontecendo na nossa cidade, né? Então, o que se quer, na verdade, é também, né, problematizar, né, essas práticas sociais hegemônicas e produzir um conhecimento linguístico que compreenda o caráter social da linguagem. Então, essa é a ideia aqui dentro dessa sequência didática com base na questão da mobilidade urbana. E aí Talvez, Poliana, pode até deixar aí nesse slide mesmo. Roberta, você queria falar mais alguma coisa sobre o slide? Não, pode continuar, Meg. Porque eu acho interessante também, Roberta, Poliana, e até para a gente conversar, né? Aproveitar que vocês estão aqui ouvindo a gente, depois a gente vai ter um momento também para... Talvez, vamos ver se a gente consegue esse tempo, mas eu acho que sim, pelo que eu estou olhando aqui, a gente ainda tem um tempo para vocês abrirem o microfone. Que bom. Abrirem o microfone e conversarem com a gente, mas aqui também é interessante a gente pensar nesse tipo de projeto numa perspectiva interdisciplinar, né? Já que a gente pensou na montagem de um mural, por exemplo, a gente pode dialogar aqui com a matemática, né? Eu estou vendo aqui quantas pessoas, com qual frequência a gente pode colocar porcentagem, por exemplo, né? Daquela comunidade escolar, quantas pessoas vêm de ônibus, quantos vêm de trem. Então, é interessante a gente pensar também fora dessas caixas de matemática, alemão, português, e uma forma também de unir esses saberes é interessante também, né? E é interessante que a Meg falou dessa questão, né, da interdisciplinaridade, né? Quando a gente pensou lá aquela primeira atividade que a Poliana apresentou, né, essa interface com a geografia, né? Trazer o material, o mapa do Brasil, as regiões, né? Mostrar ali a região sul, onde é que está Santa Catarina, Pomerode, e mesmo aqui, né, a geografia do próprio bairro pode ser trabalhada, né? Pensando nessa mobilidade urbana também, né? Então, a gente tem a língua como prática social vai pensar também nessa interdisciplinaridade, né? E mesmo na transdisciplinaridade, pensando nesse fazer e desfazer, né, da vida cotidiana. Uhum. Então, desfazer realmente esses padrões que se criam, né, e que acabam sendo reproduzidos de maneira automática. Então, essa reflexão vai fazer a quebra desse automatismo, né, a quebra dessa reprodução de padrões. Uhum. Sim, e quanto mais autônomo, né, o professor, a professora for, mais espaço ela tem para pensar também nesse diálogo, né, disciplinar, porque a gente falou ali um pouquinho da geografia, da matemática, e tem também exemplo com história, né? O próximo exemplo está ligado aí à questão da valorização do contexto local. E quando a gente pensa nos materiais, nos livros didáticos, né, tradicionalmente usados, quando se fala em pontos turísticos, por exemplo, né, a gente vê lá museus
fora do Brasil ou na Europa. E aqui a reflexão foi, será que a gente conhece, de fato, os bairros onde a gente mora, o bairro onde está a escola, o que a gente tem ali que a gente, às vezes, nunca visita, a gente não conhece, e como é que a gente pode valorizar esse espaço que é nosso, né? Então, para essa escola, e, se eu não me engano, em Anchieta, é o CIEP Oswald de Andrade, não é isso? O CIEP Oswald de Andrade, ele fica localizado ali no bairro de Anchieta, e aí se chegou ao conhecimento, sim, ó, aqui no bairro existe um museu, que é o Memorial da Humanidade, e foi pensada, então, uma atividade com foco, né, nesse museu. E ali tem a personagem, a Joana, falando um pouquinho desse museu, né, no material. Então, ela fala, hoje não vai ter rotina, hoje é dia de passeio escolar e a gente vai visitar o Museu Memorial da Humanidade. Então, tem ali algumas imagens, né, desse museu. E, Poliana, você pode passar. E isso, essa imagem que vocês estão vendo, é fruto também de uma pesquisa desse grupo, né, de professoras, alunos e estudantes que faziam parte do grupo, que chegaram ali a essas informações sobre o museu, e que é um material que consta também, né, nessa apostila que a gente, né, tem ainda a intenção de continuar, como as colegas falaram, é um processo. É interessante também que a cada vez que a gente revisita, a gente pensa em alguma outra coisa, né? A gente pensa, às vezes, em algum ajuste, em complementação, então é um processo que não se esgota, mas ali, Poliana, saiu a apresentação. Saiu nossa apresentação. Mas ali justamente, estão as informações do museu, né? Onde se localiza, quando foi fundado, o endereço, o telefone, qual é o público do museu, o horário de abertura, né? Quando se pode visitar, por exemplo, se existem visitas guiadas para escolas, então tem várias informações, e tem o site também, o link para o site do museu. A atividade pensada, né? Poliana, pode falar. Tela? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Dá para ver, tá? Tá tudo certinho. Estamos sim. E a ideia aqui, então, foi pensar numa atividade que era uma atividade centrada no texto, né? O gênero textual aqui é como se fosse uma placa, né, informativa ali do museu, e que há uma proposta de trabalho de compreensão leitora com foco, então, nesse gênero. E aí, Poliana, se você puder passar, a gente vê ali a proposta que se chegou, né, o grupo. Então, tá assim, vocês podem me ajudar com uma pesquisa para o meu blog? Então, o que você aprendeu sobre esse museu, né? Ou o que você aprendeu no museu, partindo do princípio, né, que as crianças tiveram ali algumas informações sobre o museu. Então, tem ali uma atividade de compreensão leitora a partir das informações que constam ali naquele cartaz do Museu Memorial da Humanidade. E aí, com base nesses exemplos, e certamente com base nas práticas de vocês, que a gente já entendeu que vocês já estão antenados com os conceitos, muitos de vocês já provavelmente vêm trabalhando, né, buscando essa perspectiva decolonial, buscando uma perspectiva que talvez promova ou que tenha como foco essa diversidade de olhares, esse respeito à diversidade, e também tentando buscar uma perspectiva, digamos assim, contra-hegemônica. A gente tem a seguinte atividade agora para a gente, enquanto grupo, todo mundo aqui. Pensando na próxima aula que vocês vão ministrar, como o seu tópico de trabalho, então imagina que o seu tópico de trabalho é família, o seu tópico de trabalho, o meu, assim, pessoalmente, né, eu vou ministrar uma aula na sexta-feira, o meu tópico é sistema escolar.
Então, pensando no tópico de trabalho de vocês, como é que esse tópico poderia ser trabalhado ou abordado numa perspectiva decolonial? E aí, para a gente tentar conversar sobre isso, a gente vai propor a vocês um Jamboard que está aberto, então vocês podem entrar, vocês podem editar a partir daqueles post-its que tem naquele Jamboard. Então, eu coloquei agora no chat o link para esse Jamboard, então se vocês conseguirem clicar nesse link e visualizarem que vocês conseguiram abrir e conseguem editar ali, se vocês puderem dar um ok, vai ser ótimo, porque aí a gente já sabe que está funcionando. E talvez, Poliana, eu não sei se você consegue mostrar esse Jamboard. O meu está aberto aqui, talvez eu consiga mostrar. Ah, então seria bacana. Deixa eu A tentar aqui. Joana já falou que está funcionando. Então, pessoal, já tem a pergunta-chave ou a pergunta provocadora lá no centro do Jamboard, né, no centro daquela tela branca lá, que é como o tópico da sua próxima aula pode ser abordado numa perspectiva decolonial. E aqui, gente, a ideia é a gente trocar, a gente conversar, pensar em possibilidades, em ideias, tá bom? A gente tem para isso, vamos ver aqui. Talvez uns 5 minutos para colocar né, as ideias, e mais 5 para a gente conversar, né? Pelo menos sobre esse tópico. E aí depois para abrir para perguntas, que eu estou olhando aqui, são 19h10 agora, né? Pode ser. Então tá, uns 5 minutinhos para vocês pensarem e colocarem ali o que pode ser interessante de ligar esse tópico a uma perspectiva decolonial. A gente pode abrir esses post-its assim, né? E colocar as ideias, salvar, e aí eles vão aparecer aqui. Por exemplo, qual poderia ser uma possibilidade de perspectivar determinado tema? Como é que eu traria uma outra perspectiva para um tema que é abordado normalmente de uma forma muito repetitiva, muito homogeneizadora nos livros, né? Ou vocês podem colocar até perguntas também, né? Que a gente pode discutir aqui, né? Como eu abordaria tal tema, talvez, né? Vou parar aqui o compartilhamento e daqui a pouco eu volto. Já estão aparecendo aqui as primeiras contribuições.
Olha, estão aparecendo coisas bem interessantes aqui. Alguém colocou aqui que o meu tópico é arte. Vou apresentar o tema. Quer que eu compartilhe, Poliana, que aí todo mundo consegue ver? Joia, pode ser. Eu só não vou ver vocês, aí vocês vão me guiando, tá? Aí, vou trazer aqui para vocês. Alguém escreveu aqui que o meu tópico é arte. Vou apresentar o tema da restituição das obras de arte. E a ideia é começar falando do presidente português ter reconhecido a colonização e as suas consequências. Uhum. Isso me fez lembrar de uma outra atividade em que a gente, trabalhando num projeto de pesquisa do Zeitgeist, que a gente está desenvolvendo um livro didático de ensino de alemão, do qual a Roberta, a Meg também fazem parte, né? E eu e mais seis universidades brasileiras, a gente quis trabalhar com um tópico que era o seguinte, invenção. E aí a gente falou assim, poxa, mas invenção, normalmente, quando a gente vê nos livros didáticos europeus, eles trazem muito figuras masculinas que inventaram coisas, objetos, muito da área de tecnologia, né, da biologia, e a gente quer disputar esse espaço, a gente quer disputar essa narrativa, porque nós, das humanidades, também inventamos. Quando a gente faz uma poesia, quando a gente faz uma arte, e os indígenas, né, os povos originários, né, afro, e aí a gente trouxe, com esse tema invenção e inovação, a gente trouxe a rede, né, a rede produzida pelos povos originários, né, pelos indígenas. E aí a gente começa a disputar esse espaço. Peraí, inovação não pertence apenas a um gênero, né? Inovação não pertence apenas a um caráter disciplinar. Nós, nas humanidades, também produzimos. Quando a gente fala uma língua estrangeira, isso é um produto inovador, né? Então, achei bem... Poliana, também a questão do corpo, né? A gente colocou ali a dança e pensou em outras formas também de invenção e saber. Então, isso foi bem interessante para a discussão, né? Fugir daquele tema descoberta e invenção, partindo daquele pressuposto sempre, quem inventou a imprensa, quem inventou, então, sempre os mesmos europeus, homens, né? E foi interessante mesmo a reflexão para essa atividade. E só nesse momento, quem quiser abrir o microfone e comentar seu tópico também, por favor, esteja à vontade. Eu quero falar. Sim. Posso? Estou Claro. Tudo bem? Tudo. Eu venho trabalhando com os conceitos decoloniais já tem um tempo, né? Trabalho com pesquisa, enfim. E uma grande questão, eu trabalho em escola particular na Zona Sul do Rio de Janeiro, exatamente com o povo oposto, né? Com a galera que representa aqueles livros didáticos, né? Mas são escolas que estão representadas naqueles livros didáticos, de alguma forma. Mas são escolas que são escolas progressistas, que têm outro tipo de cabeça. Então, assim, o que acaba sendo muitas vezes sensível, por exemplo, eu faço uma proposta com eles nesse tema que eu coloquei agora, que eu vou entrar em rotina, e eu trago rotinas de escolas em perímetros não urbanos, então vou falar de escolas indígenas, como funciona, eles entrevistam os funcionários do colégio para saber como é que é a rotina deles, a gente traz eles para conversarem, para entender outras formas de ver, de pensar, etc., mas como tirar isso, né? Às vezes eu tenho um certo medo de colocar isso numa ideia assistencialista, paternalista, tirar isso do paternalismo e romper realmente, né? Quebrar esse imaginário, que eu acho que isso que a gente assume um outro papel, quando é só o papel, quando a gente está trabalhando com elite, não é só o papel do aluno se sentir incluído. Porque incluídos, eles já estão na sociedade. A questão é como eles conseguem perceber que o mundo vai além do umbigo deles, entende? Então, às vezes, eu tenho dificuldade no trabalho dos conceitos decoloniais, porque eu acho que o trabalho com a diferença é complexo, mas a gente também precisa conseguir, como a gente também fala, né, em relação ao machismo, que a gente precisa trabalhar os homens de alguma forma, né, a gente também precisa trabalhar aqueles que são representados no livro de outra forma.
Enfim, é isso. Aí eu trouxe porque é sempre um tema delicado isso. Como trazer isso e não ficar no mesmo lugar. Então a minha vida é melhor, né, do que a do outro. Então eu não quero aquilo, né? Então, e você acaba reproduzindo as colonialidades no fim das contas se você não souber como levar. Então é uma delicadeza aí no projeto. Enfim, só para pontuar isso, né? Porque a gente pensa muito na escola pública, mas a grande maioria, talvez, dos professores não está na escola pública, está na escola particular, das mais diversas possíveis e com materiais didáticos, muitas vezes, coloniais, e tem que saber como lidar com esse material, né? Como é que você faz para, de alguma forma, chegar nesses alunos que estão com essa cabeça formatada, né? Enfim, é uma... É muita coisa para pensar, Júlia, porque você colocou assim pontos tão importantes, sabe? Primeiro é a questão realmente desses públicos diversos. A gente viu muita gente de escola, mas tem escola pública e tem escola particular. Então isso passa muito pela questão da perspectivação, né? Assim, de que perspectiva a gente está falando. E aí, quando a gente fala em deslocamento, eu acho esse exercício muito interessante, que é o exercício de propor esse deslocamento, não necessariamente para falar em melhor, pior, mas vamos nos deslocar e pensar numa outra perspectiva. Então, isso é muito interessante, assim, os pontos que você colocou e o modo que provavelmente você lida com isso, né? E com o ensino de espanhol, não é, Júlia? Isso, espanhol. Júlia, a gente é contemporânea da UERJ, né? Exatamente. Gente, então, muito legal, é muito bom te ver aqui também. Mas o modo como você tem, talvez, né, essa autonomia de poder pensar os seus materiais e pensar de uma maneira mais adequada de atingir aquele teu público, isso é, assim, o plano ideal para não só, né, os colegas de escola ou esfera pública, mas também de escolas particulares, porque a gente sabe que o outro 80 também existe, né? Quem atua em escola particular tem aquele material que é obrigatório e, além disso, ainda tem uma certa vigia que a pessoa não consegue muito um espaço para produzir, para selecionar outras coisas. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Eu não conhecia esse conceito de perspectivação, ele é criado por vocês? Vocês é que pensaram nesse conceito? Porque eu nunca escutei ele. Não. Quem é? Eu não anotei, você falou. Eu achei muito interessante, porque eu acho que essa ideia da perspectiva, antes de tudo, né? A gente sempre perceber que tem um sujeito falando por trás daquilo que está aí, né? De alguma forma, e aí quando você pega esse conceito e transforma isso nessa perspectivação, eu achei genial. E esse é o ganho, né, Júlia? É mostrar essas diferentes perspectivas, né? O ponto de partida pode ser de lugares diferentes, né? Então, é um processo, né? É realmente uma construção que a gente vai desenvolvendo, tecendo ali na sala de aula, né? Então, alguns autores da nossa área vão falar em cultura discursiva, né? Através dos diversos textos, né? Que a gente vai trazendo diversas representações, a gente vai construindo vai trazendo essas diferentes perspectivas, né? Mulher, né? A mulher nesse texto, nesse outro texto, ou seja, dentro desse discurso, né? Mostrando, não há um papel único, né, para a mulher, por exemplo, né? Então, o que você faz, né, de já trazer essas diferentes perspectivas, né, já está startando esse processo. E acho também importante, isso que você falou, Júlia, é interessante para a gente também pensar que talvez cair no binarismo possa ser muito difícil, né, de se sair. Então, o ideal, talvez, porque o binarismo acaba, né, a gente acaba moralizando também, trazendo esse conceito da moralização para dentro, quando, de fato, a gente não estabelece essa outra perspectiva como uma perspectiva protagonizadora. Então, se é para trazer uma perspectiva, né, em que vai haver alguma moralização, ou que a gente vai chegar a tratar a diferença como uma diferença, ele tem, eu não tenho, ele é rico, ele é pobre, aí é perigoso mesmo, né? Porque a ideia, né, não é a gente colocar, né, sabe, que não há igualdade de condição, né?
A gente sabe que o mundo é muito desigual, mas então a gente vai trazer, né, formas de invenção. Por exemplo, no caso, o exemplo que eu dei dos indígenas, né, e a rede sendo uma invenção, eu utilizo um conceito positivado na nossa sociedade, que é a invenção, e eu atribuo essa positivação a uma invenção indígena. Né? Eu estou comparando, eu não estou dizendo assim, olha só, existe uma invenção que é melhor que a outra, ou existe uma invenção que presta melhor para a outra. Não, eu estou atribuindo um conceito positivado muito bom, claro, para um produto que eu não estou analisando ali, eu não estou comparando essa invenção com Sim, você consegue romper essa ideia binária mesmo, do positivo e do negativo. Isso é muito bom, porque o nosso pensamento está organizado dessa forma. Então, a nossa tendência, né, hegemônica é pensar de modo binário, ou é bom ou não é. Né? Então, quando você coloca... Se você tem que tentar uma estratégia para conseguir cortar e as pessoas conseguirem perceber que não é essa coisa ou é ou não é, né? Que existe uma diversidade... Isso. Essa ideia é muito boa, essa proposta de invenção. E aí você vai respeitando e valorizando esses diferentes saberes, né? A arte vai além do que a gente pensou até o momento, né? Claro, exatamente. Exatamente. Muito bom, obrigada. De nada, obrigada a você pela pergunta e pelos comentários, né, pelos apontamentos que você colocou. O Fabrício está levantando a mão. Fabrício, você pode se colocar, fazer a sua pergunta? E aí, só uma questão que, de repente, é para a Júlia, mas também para todo mundo, é se, Júlia, você tem pares, assim, no seu trabalho, que possam dialogar com você, entende? Porque isso também é importante, né? Quando a gente está falando de um trabalho coletivo, e muitas questões a gente só consegue chegar até elas porque a gente tem esse coletivo para pensar junto, né? Então é muito difícil, ou mais difícil, quando a gente está sozinho, né? Isso acontece algumas vezes. Fabrício. Boa noite a todos, eu sou Fabrício Rocha, eu estou aqui de Belém do Pará, dessa parte de cima do Brasil, quente e úmida. Boa noite a todos. No começo eu expliquei, né, eu passei o ano passado inteiro trabalhando com português e língua estrangeira, mas a gente usa a língua estrangeira a gente sabe toda a discussão do conceito adicional, quero me justificar, mas a gente acabou deixando o PLE, né, por uma questão local e também por também uma questão de espaço, né, que existe dentro dessa perspectiva e tal, e acabou ficando porque é mais fácil das pessoas entenderem do que a gente está dizendo nesse momento, mas entendemos todo o que significa a língua adicional. E também trabalho com língua inglesa, né, aqui, né, também na escola de aplicação. Então, mas eu queria falar um pouco sobre o desafio era falar, né, sobre a perspectiva decolonial, né, mas que envolve, obviamente, envolve uma perspectiva fora dos modelos que são colocados nos livros didáticos, né, na perspectiva horizontal, papai, mamãe, etc. Eu coloquei um exemplo sobre família, né, lá. Né, como é que poderia ser um exemplo descolonizador da família? Né? Eu fiz o desafio, né, para a gente poder utilizar isso para crianças. E isso e também não é militância, não é ativismo, né? Mas é a ideia de você desenvolver, ser atitudinal, né, também desde lá para crianças, né, desde do primeiro, segundo, tudo bem que inglês é obrigatório na escola pública a partir do 6º ano, mas nas escolas, em algumas escolas, creches aqui em Belém também tem língua inglesa. Então, a ideia era essa, né, de você desenvolver a perspectiva de diversidade, a perspectiva, né, de inclusão, a perspectiva, né, enfim, da diferença, né, quando você vai aplicar o conceito da família. Então, desde pequenos, então, como é que a gente poderia pensar nisso? Eu pensei assim, então, na criança, você não vai fazer esse debate que nós estamos fazendo aqui, nunca. Então, é a partir de exemplos concretos, né, e a partir de muita gesticulação, a partir de muitas falas e exemplos. Então, a gente mostra para elas, olha, o lápis de cor, ele é colorido, olha, várias cores que nós temos aqui. Né? Você olha a família dos lápis de cores, como elas são diferentes. Olha aqui os talheres. Você já viu que o talher,
aqui coloca para eles, né, que eles levam lanche e tal, né? Olha como é diferente, aqui a família dos lanches, olha aqui a família dos, enfim, a faquinha, olha aqui tudo isso. Então, e a perspectiva da diferença, ela está exatamente nisso, em mostrar que aspectos concretos naquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a gente está fazendo, né? Pode ser bem pequenininho, esse exemplo que eu estou lhe dando, né? Mas funciona bastante para quando eles observarem, para quando a gente entrar de verdade na família, né, não chocar tanto. Claro que você não vai trabalhar com as crianças, né, essa discussão da diversidade, do casamento gay, etc. Mas mostrar a diferença que há, né, na sociedade, e que isso é normal, e que nós temos que entender isso como algo benéfico, né? Então, tem uma outra questão que eu queria debater com vocês, que às vezes a gente está fazendo um debate super legal, né, super bacana e tal, tem as sequências didáticas, mas atividades também, elas não podem ser... a gente está aqui, né, fazendo uma crítica clara ao estruturalismo, mas, às vezes, os nossos materiais, os nossos exercícios, eles lembram ainda muito o estruturalismo. Como assim? O blank space, a memorização excessiva, né, a falta de colocar essa perspectiva do roleplay, né, enfim, a ideia de a gente fazer o random, né, tudo hands-on, né, essa ideia de fazer com que as pessoas façam mão na massa, né, eu acho que é essa perspectiva que nós temos que dar, inclusive nessa perspectiva que vocês estão apresentando decolonial, que eu particularmente não conheci dessa maneira, né, a gente trabalha muito aqui com essa coisa de pedagogia de projetos, né, a project-based learning, né, essa coisa de task-based learning, né, essa coisa de abordagem comunicativa, mas essa perspectiva decolonial ainda não conhecia baseado nas línguas, e isso está sendo muito desafiador pensar fora da caixa, né, porque às vezes também a gente fica pensando só na atividade e pensa pouco também, né, lá em cima, né, na mudança social que a gente está pensando na língua, né, e a gente fica às vezes preso apenas só no exercício, no material didático, que o material didático também tem que refletir, obviamente, uma mudança que nós queremos, e a perspectiva que nós queremos de língua. Então, boa noite, obrigado. A gente que agradece, Fabrício, muito obrigada. E aí a gente pode fazer talvez o seguinte, dar uma olhada geral no Genbot, porque a gente teve muita contribuição, aproveito já para agradecer a todo mundo que postou ali ideias e propostas, né, que alguns já pensaram e já amarraram as suas propostas, outros ainda estão ali em processo de pensar em como podem trabalhar, mas a gente tem aqui vários temas também, temas sobre pontos turísticos, sobre escola, apareceu várias vezes, né, o tópico de arte, que a Poliana leu um pouquinho antes, a questão da família, como o Fabrício acabou de falar, aparece aqui também no Genbot. Tem outras questões aqui, ó, que é a perspectiva, olha só que interessante, ao invés de falar da França, falar sobre Dakar e outros espaços, né, de fala de língua francesa, e muita coisa interessante. Então, a gente agradece muito pela participação de vocês. Não sei se a Poliana, a Roberta ainda querem também comentar. Eu achei interessante também que tem uma pergunta aqui sobre o tema das roupas. Eu achei essa pergunta ótimo. Super legal, porque a pessoa escreveu aqui como abordar o tema What I Wear, né, roupas que eu uso numa perspectiva decolonial, um mundo com um desejo tão colonizado pelas redes sociais. É bem interessante, porque se a gente... E é um exercício mesmo, tá, gente? A gente não... A gente já foi... tem na nossa subjetivação muitos efeitos dessa colonização. E produzir isso é um exercício. E aí eu fiquei pensando aqui, poxa, tem a indústria da roupa, né? Assim, quanta água, quanta matéria-prima a roupa dispensa, né? Para trás. Então, a gente agora tem também o mercado circulando, que é o de troca, de empréstimo de roupa, os bazares, né? Bazar de roupa. Então, assim, tem um mercado alternativo também, né, nesse campo da roupa,
que é interessante, né, a gente habitar. Então, fiquei pensando mesmo assim, na indústria, na questão da preservação, como é que anda junto a preservação, mas também a produção excessiva de material. Sobre o Fabrício, que falou também de família, pode ser muito delicado, às vezes a gente entende, né? Tem professores que trabalham em redes religiosas, no confessionais, e pode ser delicado trazer esse tema da família, né? A família diversa ali dentro. Mas será que a gente precisa realmente ilustrar ou trabalhar com família numa perspectiva tão concreta? Será que a gente não pode trabalhar metaforicamente? A gente traz animais, a gente traz cores, a gente não precisa personificar numa figura de humanos. A gente pode trabalhar isso metaforicamente, e os alunos são totalmente capazes de fazer essa correlação, né? Você trabalha com famílias de palavras, você trabalha com famílias de animais, né? Trabalha com cores diferentes. Se você está trabalhando com variação, com variedade, você está trabalhando com diversidade, né? Sem precisar trazer esse caráter mais humanizado, que eu sei, a gente sabe que é delicado em algumas instituições, né? E aí fiquei pensando também muito sobre o questionamento da família, porque, de fato, se a gente não problematiza interseccionalmente, a gente vai ficar no plano da descrição. Esse é assim e esse é assado. Então, a gente precisa atribuir a esses tópicos como, por exemplo, a economia, tópicos como, por exemplo, o gênero, né? Então, por exemplo, em todos esses 3 exemplos que eu dei, né, a roupa, por exemplo, não foi pensada apenas por aquela utilidade que a indústria capitalista ou a indústria dos desejos aí das redes sociais nos trouxe. Não, a gente está trazendo um elemento outro que é a economia para atravessar esse elemento. Isso é a perspectivação, porque eu não estou olhando para a roupa apenas uma perspectiva utilitária do mercado capitalista. Eu estou trazendo para ela também o que ela provoca no meio ambiente, quais são os efeitos. E também outras formas, né, de se transgredir com esse uso, que é o fato, por exemplo, de se trocar, de se fazer bazar, de se alugar roupa, trocar por outra coisa, que é um mercado alternativo que existe. Então, nesse sentido que é trazer a perspectivação, né? Essa é a proposta prática, né? De se colocar esses temas em conversa com outros universos que os perspectivam. Tem também uma outra pergunta, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas é sobre a decolonialidade, em que esse conceito implica na comunicação, considerando telejornais, etc., né? Considerando o poder de construção e desconstrução, né? Então, também a gente partir da fonte, né? De onde está vindo essa notícia, o que está noticiando, que outras fontes que a gente tem, né? Tematizar essa questão das fake news, que outros meios de informação a gente tem, além daqueles que estão sendo veiculados, por exemplo, né? Então, tematizar isso, por exemplo, com os alunos. Gente, tem mais perguntas. Eu também estou preocupada com o horário e tem gente que com certeza, né, precisa sair. Teve uma pergunta lá sobre localização e também a questão de perspectiva. A gente tem um colega que fez um projeto, por exemplo, em Niterói, que os alunos saíram mapeando também as ruas, né, do entorno da escola. Então, é interessante a gente pensar que, assim, alternativas existem várias, e quanto mais a gente consegue estar nesses espaços de troca, de discussão, mais a gente consegue também visualizar, né, essas outras perspectivas e alternativas. E aí, talvez, Poliana, não sei se você quer compartilhar as reflexões finais para a gente poder encerrar, infelizmente, esse encontro, porque realmente está muito rico e eu estou aprendendo muito com vocês também. Todos nós, né?
Então, só para finalizar, pessoal, a gente agradece muito a participação de todas e todos e todes. A gente acha que parece importante desver, né? Desver esses nossos instrumentos de representação do conhecimento, que não tematizam a categoria desses outros mundos, como, por exemplo, os mundos que estão nas nossas salas de aula, nós conhecemos muito bem e que ninguém conhece melhor do que a gente, né? Então, ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E aqui a gente encerra, então, com essa citação aqui de Paulo Freire, né, a pedagogia da autonomia, que também é um dos responsáveis, né, por essa inspiração do conceito de perspectivação, e a gente pode também oferecer para vocês o texto, né, o texto de que trata isso é um texto do professor Vinícius Souza de Menezes, né, porque alguém perguntou sobre perspectivação, da Universidade Federal de Sergipe, tá? O texto chama Da Representação à Perspectivação e Decolonial do Conhecimento. Poliana, desculpa, deixa eu te perguntar, ele está nas referências bibliográficas, não está? Eu acho que... Não, esqueça não. Se não tiver, o que eu pensei é que a gente pode, talvez, compartilhar, né? Talvez não, a gente pode compartilhar essas referências bibliográficas através dos formulários, né? A gente tem o e-mail de todo mundo e a gente pode compartilhar essas referências, tá? Incluindo, claro, o Menezes. Tá ótimo. Gente, muito obrigada pelo encontro, foi ótimo. A gente que agradece. Muito tchau, obrigada. tchau para vocês. Obrigada. Tchau, Meg, bom te ver. Bom te ver também. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite, bom feriado. Gente, Boa noite. agradecer a vocês, Roberta, Poliana, Meg, obrigada pelo compartilhamento, foi ótimo. É muito bom ver como os colegas estão trabalhando. A gente no CAP tem tentado trabalhar com a perspectiva decolonial no CAP da UERJ. A gente tem tentado trabalhar com a perspectiva decolonial e ver o trabalho que vocês estão realizando acrescenta bastante também nas nossas práticas, nas nossas reflexões. Então, muito obrigada por ter participado, por terem topado participar do projeto MENE, que tem essa proposta mesmo de fazer esse diálogo, de ver como os colegas estão trabalhando, o que eles estão pensando, e a gente vê o quão importante é esse espaço, né? Porque é aqui, nesses lugares, que a gente vê o que está sendo produzido e traz à luz também para o que a gente está praticando. Então, mesmo que a gente esteja já na perspectiva decolonial, mesmo que a gente já esteja pesquisando, é através dessa perspectiva, né, que a gente vê que a gente precisa dialogar, é inevitável, o diálogo é necessário e precioso. Então, muito, muito, muito obrigada por terem topado, e, como vocês disseram, que era um espaço muito bacana de diálogo, sintam convidadas para futuras oficinas, estão convidadas também para assistirem as futuras oficinas. Com certeza. Porque é isso, assim, a gente quer mesmo que esse projeto cresça para que a gente conheça mais gente, conheça mais trabalhos e cresça, né? O objetivo é crescer todo mundo junto. Ninguém larga a mão de ninguém. Muito obrigada, Joana. A gente também espera estar junto com vocês em outras oportunidades. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada a todos que assistiram, ficaram aqui até agora. A gente sabe da dificuldade de ser professor e resistir bravamente até esse horário. Obrigada a todos. Fiquem de olho lá no perfil do MENE, no Instagram, que em breve a gente já vai anunciar a oficina de maio, tá? Então, obrigada a todos por terem ficado até aqui, resistindo bravamente. E bom feriado. E amanhã é um dia do trabalho, um bom tema também, né? Para a gente trabalhar sobre as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras
né? É verdade. É verdade, na nossa perspectiva, né? A perspectiva do brasileiro. Mapear as lutas, né, que são, inclusive, lutas presentes, né? E lutas que a gente está lutando, que a gente está vivendo ainda, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada.